Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou José Augusto, fundador da SDF Alto-Falantes, mas eu estou aqui para o nosso momento de fé. Então, para você que quer ouvir a palavra que Deus trouxe ao meu coração, fica comigo até o final desse vídeo. Irmãos, a palavra que Deus tocou ao meu coração está no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 31. Diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vamos vestirmos, porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta palavra, meus irmãos, quando o Senhor diz aqui, não andeis, pois, inquietos, dizendo comeremos ou que beberemos, preocupados com o que vai acontecer no nosso amanhã. E ele traz aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui é o ponto que eu quero falar desta palavra com vocês. Eu quero trazer, pessoal, essa edificação espiritual através da nossa vida carnal, aquilo que eu vi acontecer na minha vida, na transformação da minha vida. Por quê, meus irmãos? Porque quando ele fala para nós buscar primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, o reino dele em primeiro lugar, e ele fala para a gente não se preocupar com o que a gente há de comer, com o que a gente há de beber, com as necessidades que nós vivemos nesse mundo. Ele fala para não nos preocuparmos, se tivermos alinhado primeiro com as coisas dele do céu. Porque, meus irmãos, quando você coloca a sua vida através do princípio, qual que é o princípio? O princípio é das Escrituras, daquilo que Jesus instituiu sobre nós, que devemos nos colocar diante desse mundo, formando família, deixando a nossa geração no caminho de Deus. Nós temos que viver uma vida neste mundo na plenitude e na presença de Deus. É isso que ele nos pede, que nós possamos estar vivendo aqui, mas não se contaminando com os pecados e com os desejos carnais que nos conduzem ao quê? Às trevas, à perdição, nos vender, pela ambição, pelas coisas deste mundo. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque quando nós buscamos os princípios que Deus instituiu através das Escrituras, ele diz para que nós façamos ao próximo aquilo que nós queríamos que fizessem para nós. Olha só que interessante isso. Então, toda vez que ele fala, dá o seu melhor para o seu irmão, porque perante a Deus eu já falei isso, nós somos todos irmãos, nós pessoas que estamos diante de Deus, cada um com os seus defeitos, com os seus erros, mas formando uma família carnal como irmãos perante a Deus, porque todos nós somos criação dele, tá? Então, meus irmãos, quando ele fala para que a gente comece a não se preocupar com amanhã, porque ele sabe, ele diz aqui, porque todas essas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, que nós necessitamos. Então ele sabe que nós necessitamos para comer amanhã, para beber amanhã, para vestir amanhã. Ele sabe de toda a nossa necessidade. Porém, para que ele possa agir na sua vida, para que ele possa agir na minha vida, na nossa vida, o que nós temos que fazer? Buscar primeiro o reino de Deus.
Buscar primeiro o reino de Deus. Porque quando a gente busca o reino de Deus, meus irmãos, a gente se separa do pecado e do mal, da aparência do mal deste mundo. A gente deixa a nossa vaidade, a nossa carne, a nossa ambição, o nosso desejo de lado. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque hoje as pessoas estão vivendo um mundo da carne, de poder, de ambição, de eu posso mais, eu tenho mais que aquele, eu posso isso, eu posso aquilo, eu sou esperto, eu enganei toda essa gente, tomei o dinheiro de toda essa gente. Então, é isso que as pessoas estão vivendo. Só que viver isso, você não está vivendo o reino de Deus. Porque quando você vai viver o reino de Deus em primeiro lugar, você vai falar, eu dei o meu melhor, eu trabalhei para essa pessoa e fiz o meu melhor, aquilo que eu podia para ela, assim como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Para mim mesmo. E com isso, Deus está olhando lá de cima, meus irmãos, a sua necessidade. Ele está vendo o que você precisa, Ele sabe o que você precisa. E quando você se coloca nos princípios dele para viver uma vida de conduta, dando o seu melhor, não se preocupando com o seu amanhã, sabe o que acontece, meus irmãos? Ele abre portas onde não tem. Ele move aquilo que às vezes parece impossível para trazer até você a necessidade sua. Aquilo que você precisa, Ele supre as suas necessidades. E Deus faz através do quê? Da luz e não das trevas. Então por isso, meus irmãos, que quem pratica o mal não tem a revelação de Deus em sua vida, não tem a aprovação de Deus na sua vida, e muitas vezes vão enfrentar as contendas desse mundo agora e da carne, e da ambição, e do desejo, e de toda a maldição e dos pecados que eles estão buscando. Por isso, meus irmãos, que ele fala, busque primeiro o reino do céu. Porque se você buscar o reino do céu e entender o propósito que você tem aqui agora, o que tem na sua vida, qual é o propósito que você está aqui agora? Qual é o seu propósito? Se você não entender o seu propósito, você não consegue conduzir a sua vida aí agora. Você não consegue, meus irmãos. Porque o mundo aí fora vai te oferecer fortunas, vai te oferecer pecado, vai te oferecer tudo que a sua carne deseja e que vai te afastar da presença de Deus. Vai te afastar da presença de Deus. Por quê, meus irmãos? Por que muitos clamam às vezes: meu pai, eu estou desesperado, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, cheio de problema. Só que aí na hora que faz uma avaliação da sua própria vida, vai encontrar o quê? Poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, e todas as atitudes que eu fiz me conduziu e me trouxe a isso. Aí eu começo a pedir socorro para Deus. Ah, Deus, mas agora você me ajuda? Você viu que eu peguei isso aqui de errado, eu peguei aquilo de errado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas me ajuda agora? Agora você me ajuda? Só que quando foi tomar essa atitude de pegar as coisas com a sua própria mão, trazer isso para a sua vida, você não falou, Deus, mas você está de acordo se eu tomar essa atitude? Mas eu fiz isso, você está de acordo, meu pai? Ninguém perguntou para ele se podia fazer aquilo, ninguém buscou a sua confirmação. Fez pela sua vontade, pelo seu desejo. Só que a hora que deu tudo errado, ah, Deus, mas agora você me ajuda? E se tivesse dado certo, nem lembraria dele. Porém, as Escrituras traz aqui: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos-nos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios são as pessoas que estão no mundo e que não conhecem a Deus. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Meus irmãos, quando é buscar de Deus em primeiro lugar, então desejo carnal, decisão carnal que eu vá tomar aqui agora neste mundo, eu vou buscar em Deus uma confirmação. Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor está de acordo? O Senhor me ajuda? O Senhor confirma para mim? Coloca no meu coração, traz na minha vida uma confirmação se o Senhor está de acordo, mas não toma uma decisão sem antes fazer a colocação para Deus. Por quê? Porque se eu estou buscando em primeiro lugar Deus e a sua justiça para viver nesse mundo aqui agora, então eu tenho que colocar todas as minhas decisões para Ele, para ter a confirmação dEle. Se eu não tiver a confirmação dEle, não vai ser eu que vou falar, eu vou fazer isso. Porque eu sei, meus irmãos, eu sei, eu vivi um mundo longe da presença de Deus e eu sei o quanto é dolorido e o quanto é sofrido esse mundo. Só que quando você entende o princípio das Escrituras, o princípio que Ele instituiu para que nós forme família, forme uma nova geração, uma nova descendência, ensina seus filhos o caminho que eles devem andar na minha presença, ensina seus filhos como eles devem viver este mundo agora e não se contaminar, assim como você, eu estou me apontando agora, assim como eu andei em conduta do pecado, da ambição, da vaidade da minha carne aí fora, caminhei em trevas. Então você agora ensina os seus filhos para que eles nunca entrem em trevas e que eles estejam sempre buscando o reino de Deus, a minha justiça, que eles vão viver, vão ser abençoados e eles não vão precisar se preocupar com o amanhã, com o que eles vão comer, o que eles vão beber, o que eles vão vestir. Isso é promessa, meus irmãos, isso é Escritura, é promessa de Deus isso aqui, meus irmãos. Isso aqui é a confirmação que todo aquele que se colocar diante de Deus, deixar renunciar o pecado, o desejo da carne, o mal que vivemos nas condutas nesse mundo agora, vai viver na plenitude e na bênção do Senhor e não vai precisar se preocupar com amanhã. Vai chegar em casa, não vai precisar se preocupar com a sua janta. Vai ter que pagar suas contas, não vai precisar se preocupar em pagar as contas. Sabe por quê? Porque as decisões vão ser tomadas de acordo com a confirmação de Deus. Porque qualquer atitude que eu vá fazer nesse mundo agora, eu peço confirmação para Deus. Eu não faço nada sem a sua aprovação, meus irmãos. Eu não faço nada sem a aprovação de Deus. E antes, sabe como que eu fazia as coisas? Isso vai me empoderar, isso vai me mostrar que eu sou melhor que essa gente. E assim eu tomava minhas decisões, querendo tudo do mundo para mostrar que eu era alguém melhor que todo mundo do mundo. E não é dessa maneira que nós vamos chegar em lugar nenhum, meus irmãos. É quando o menor, aquele que mais serve nesse mundo, será maior no reino de Deus. Então o que Ele pediu para mim? Para que o que eu me coloco a fazer, eu faça o meu melhor. Porque eu servindo com o meu melhor naquilo que eu faço, eu serei o maior no reino de Deus. É assim, meus irmãos, que Deus age. Por isso, vamos nos posicionar diante desta palavra, buscar o reino de Deus, entender o que é Escrituras Sagradas. Por isso que eu estou aqui no Momento da Fé com vocês. E toda semana eu estou orando e buscando de Deus e louvando e falando: Senhor, fala comigo, me traz sabedoria para levar o momento da fé para os meus irmãos, para aqueles que estão nesse mundo vivendo assim como eu estou vivendo. Eu preciso que o Senhor me alimente para compartilhar com eles o conhecimento que o Senhor quer nos dar, quer nos entregar. A mudança que o Senhor quer que nós façamos. Fala comigo, Senhor. Fala comigo para que eu possa falar no momento de fé. Então é por isso que hoje eu trouxe essa palavra, abençoar a vida de vocês, para que o Senhor possa mostrar como é uma vida de princípio na presença de Deus, meus irmãos. Então espero que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.